Estudo bíblico. João 17:24 e 2 Coríntios 3:18 na Bíblia Almeida Revista e Corrigida 1969. Em 1 Coríntios 3:16 e 1 Coríntios 6:19 fala que somos o templo de Deus. Isso significa que todos os crentes que estão vivos aqui na terra, e que estão sendo transformados pelo Evangelho eterno são a casa celestial que não é feita por mãos humanas. Essa casa não é feita por mãos humanas porque é Deus que está nos transformando, e nos santificando. Só Deus por intermédio de Cristo que tem esse poder. Nós, que estamos sendo transformados, somos os céus aqui na terra. Confira 2 Coríntios 5 versos 1 ao 3, Nova Bíblia Viva Português. Porque nós sabemos que quando morrermos e deixarmos este corpo teremos um maravilhoso corpo novo no céu, um lar que será nosso para todo o sempre, feito para nós pelo próprio Deus, e não por mãos humanas. Como vamos ficando cada vez mais cansados deste corpo atual. Eis porque esperamos com ansiedade o dia quando teremos um corpo celestial, que vestiremos com roupas novas. Porque nós não seremos apenas espíritos sem corpo. Isso significa que os que estão sendo santificados são os céus aqui na terra. São a casa celestial que Jesus e Paulo falam em João 14 verso 23, João 17 verso 24, e 2 Coríntios 5 versos 1 ao 3. Estudo bíblico. João 17 24. Introdução. João 17 é a oração sumo sacerdotal de Jesus, uma súplica intensa ao Pai antes de sua crucificação. Neste capítulo, Jesus ora por si mesmo, versos 1 ao 5, por seus discípulos imediatos, versos 6 ao 19, e por todos os que creriam nele através do testemunho dos discípulos, versos 20 ao 26. O versículo 24, especificamente, revela o profundo anseio de Jesus pela unidade entre ele e seus seguidores, um desejo que se estende à eternidade. É uma expressão tocante do amor divino e do plano de Deus para compartilhar sua glória com aqueles que ele escolheu. Este versículo encapsula a promessa de Jesus de que seus seguidores estarão com ele e verão a glória que ele recebeu do Pai antes da fundação do mundo. Contexto histórico. O contexto histórico deste versículo é crucial para compreendê-lo. Jesus está orando no final da última ceia, pouco antes de ser traído e preso. A iminência da cruz paira sobre este momento. A unidade e a proteção dos discípulos são temas recorrentes na oração, pois Jesus sabe que enfrentarão perseguição e provações após a sua partida. João 15, 18 ao 27 e 16, 1 ao 4. A referência à glória que Jesus tinha antes da criação do mundo aponta para a sua pré-existência como Filho de Deus, parte da Trindade desde a eternidade. João 1 versos 1 ao 3. Além disso, ao longo do capítulo, Jesus enfatiza a relação íntima entre ele e o Pai, a qual também se manifesta no amor do Pai pelos discípulos. João 17, 23. Jesus expressa a importância de conhecer e guardar a palavra de Deus, pois ela é a base para a santificação e a unidade. A oração serve para dar conforto e coragem aos discípulos, reafirmando que, embora estejam prestes a enfrentar um período difícil, eles não estão sozinhos. Interpretação. Em João 17, 24, Jesus expressa um desejo para o futuro, uma petição ao Pai para que os crentes estejam com ele onde quer que ele esteja. Esta não é apenas uma questão de proximidade física, mas de comunhão eterna e participação na sua glória. A glória que Jesus recebeu do Pai remonta à sua pré-existência divina, à sua natureza como Filho de Deus antes da criação. Ao expressar o desejo de que os seus seguidores vejam esta glória, Jesus revela o plano de Deus para que os crentes partilhem, em certa medida, da alegria e da perfeição da presença divina. Esta promessa é um encorajamento para os crentes de hoje, lembrando-nos que o nosso destino final não é apenas a salvação, mas a comunhão eterna com o Pai e o Filho. A declaração "porque tu me has amado antes da criação do mundo" enfatiza a predestinação e o amor eterno de Deus por Jesus e, por extensão, por aqueles que ele escolheu para serem seus seguidores. Este amor, que é a base da nossa salvação, não é condicionado ao nosso desempenho, mas é um dom gratuito da graça divina. Este versículo aponta para a esperança futura, a promessa de estar para sempre com o Senhor, 1 Tessalonicenses 4:17, e que esta esperança deve inspirar-nos a viver vidas de fidelidade e obediência a Deus. Referências cruzadas. 1 Tessalonicenses 4:17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Este versículo ecoa o anseio de Jesus expresso em João 17:24, ao prometer que os crentes estarão sempre com o Senhor. A referência em Tessalonicenses enfatiza a realidade física e eterna da nossa união com Cristo. Ambos os versículos juntos oferecem uma visão da esperança futura dos crentes, não apenas desfrutando da presença de Cristo, mas estando com Ele em um sentido permanente e transformador. Apocalipse 21, 3 e 4. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esta passagem do Apocalipse descreve a consumação final do plano de Deus, onde ele habitará com o seu povo para sempre.
O ver a glória mencionado em João 17:24 encontra um paralelo na realidade da presença de Deus descrita no Apocalipse, onde a dor e o sofrimento são eliminados e os crentes desfrutam da comunhão perfeita com Ele. Este versículo do Apocalipse amplia a compreensão da promessa de Jesus, mostrando que a nossa união com Ele não será apenas uma experiência momentânea, mas um estado eterno de alegria e paz na presença de Deus. Estudo bíblico. 2 Coríntios 3:18. Introdução. O versículo 18 do capítulo 3 de 2 Coríntios é o ápice de um argumento poderoso de Paulo sobre a superioridade do novo concerto em relação ao velho. Paulo contrasta o ministério da lei, gravado em pedras e com uma glória transitória que ofuscava a face de Moisés, com o ministério do Espírito, que é permanente e transformador. O véu que impedia os israelitas de verem a glória de Deus no Velho Testamento é removido em Cristo. O versículo 18 resume o resultado dessa remoção: uma transformação progressiva na imagem de Cristo, operada pelo Espírito Santo. Este versículo nos convida a contemplar a glória de Deus e experimentar uma metamorfose contínua em nossa vida. Contexto histórico. O capítulo 3 de 2 Coríntios aborda a questão da autoridade apostólica de Paulo. Alguns em Corinto questionavam a legitimidade de Paulo, possivelmente exigindo cartas de recomendação como as que outros apresentavam. 2 Coríntios 3 verso 1. Paulo argumenta que a própria eclesia de Corinto é a sua carta de recomendação, escrita não em papel, mas nos corações dos crentes pelo Espírito Santo. 2 Coríntios 3:2-3. Paulo enfatiza que sua capacidade como ministro vem de Deus, não dele mesmo. 2 Coríntios 3:5-6. A comparação entre o Velho e o Novo Testamento no capítulo também reflete as tensões entre os cristãos judeus e gentios na igreja primitiva. A lei mosaica, embora importante, era vista por alguns como um fardo que impedia o acesso direto à graça de Deus, acessível através da fé em Jesus Cristo. O véu mencionado no texto alude ao véu que Moisés usava para cobrir seu rosto depois de ter estado na presença de Deus. Êxodo 34:29-35, um símbolo da glória velada da antiga aliança. A remoção do véu, portanto, representa a revelação plena da glória de Deus em Cristo. Interpretação. 2 Coríntios 3:18 revela uma verdade central da fé cristã: a transformação progressiva dos crentes na imagem de Cristo. A frase com cara descoberta implica que, através de Cristo, temos acesso irrestrito à presença de Deus. Não necessitamos mais de um mediador como Moisés ou de um sistema de leis para nos aproximarmos de Deus. Refletindo como um espelho a glória do Senhor descreve a maneira como respondemos à revelação de Deus em Cristo. Assim como um espelho reflete a luz, nós, ao contemplarmos a glória de Deus, somos impactados e transformados. Esta transformação não é instantânea, mas um processo contínuo, de glória em glória, guiado pelo Espírito Santo, como pelo Espírito do Senhor. O objetivo final deste processo é sermos conformados à mesma imagem de Cristo, ou seja, refletir o caráter e a santidade de Jesus em nossas vidas. Numa visão trinitariana, este versículo demonstra o papel ativo de cada pessoa da Trindade no processo de salvação. Deus, o Senhor, cuja glória contemplamos; Jesus Cristo, cuja imagem buscamos refletir; e o Espírito Santo, que opera a transformação em nós. Para o crente contemporâneo, este versículo oferece esperança e motivação. Ele nos assegura que Deus está ativamente trabalhando em nossas vidas para nos tornar mais semelhantes a Cristo. Ele nos chama a buscar a Deus em oração, estudo da Bíblia e comunhão com outros crentes, para que possamos contemplar sua glória e experimentar essa transformação contínua. Referências cruzadas. Romanos 8:29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Este versículo enfatiza o propósito de Deus de nos conformar à imagem de seu Filho. Assim como 2 Coríntios 3:18, Romanos 8:29 destaca a predeterminação divina para nos tornar semelhantes a Cristo. A combinação desses versículos reforça a compreensão de que a transformação em Cristo não é um processo aleatório, mas um plano intencional de Deus para nossas vidas. 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Este versículo lança luz sobre a natureza futura e escatológica de nossa transformação. Embora a transformação em Cristo comece nesta vida, ela será completada quando o virmos face a face. 1 João 3:2 complementa 2 Coríntios 3:18 ao revelar que a transformação que experimentamos agora é apenas um prenúncio da glória que será revelada em nós no futuro.